Já aparece aí a gravação iniciada. Sim. Então, vamos começar. Bom, eu sou Ana Lara Camargo de Castro, procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Doutor Sarruba, aqui conosco o doutor Sebastião Vieira Cacheta, que é subprocurador-geral do Trabalho. Doutor Leonardo Dutra Cataoca, promotor de Justiça no Ministério Público do Rio de Janeiro. Nós formamos a comissão processante do procedimento, aqui também Dr. Ronaldo Frigini, que é advogado do processado, que é o Dr. Nelson de Barros O'Reilly, do Ministério Público de São Paulo. Eu vou pedir para o senhor falar o seu nome completo, e aí começamos. Meu nome é Mário Luiz Sarrubo, fui arrolado como testemunha neste procedimento. Desejo um bom dia a todos e uma boa audiência para nós. Doutor Mário, em primeiro lugar, o senhor tem algum relacionamento de amizade ou inimizade, alguma intimidade com o doutor Nelson que impeça o depoimento, que dificulte o depoimento? Não, absolutamente. Só conheço o Dr. Nelson porque fomos colegas de Ministério Público por muitos anos, né? Eu fui do Ministério Público de São Paulo por 35 anos. O Dr. Nelson, ao que sei, tem mais de 20 anos de carreira também, é muito antigo na carreira, e eu o conheço como um colega, mas não somos amigos íntimos, apenas o conheço como colega de Ministério Público. Correto, doutor Mário. Então, o senhor está compromissado, né? Tem expertise, então está compromissado na forma da lei. Doutor Sarruba, assim, nós vamos perguntar para o senhor em relação a 5 fatos diferentes que tratam esse procedimento. É óbvio que é muito provável que o senhor não saiba, né? Sobre todos esses fatos, ou detalhar sobre esses fatos, e aí o senhor fica à vontade para nos dizer aquilo que o senhor sabe ou não. Eu vou começar por uma questão cronológica. O primeiro fato que trata esse PAD, ele teria ocorrido entre os anos 2010 e 2013. Seria uma discussão lá na cidade de São João da Boa Vista, né, onde o processado exerce aí as suas atividades como promotor de justiça, referindo-se à limitação do horário de funcionamento de bares na cidade. Então, o que se questiona no procedimento é se nessa atuação dele junto à Câmara de Vereadores lá do município de São João da Boa Vista, ele teria atuado dentro dos limites da atribuição do Ministério Público ou teria extrapolado esses limites. O senhor conhece algo sobre esses fatos? Não conheço, mas sei que houve uma correição extraordinária no cargo do Dr. Nelson. Essa correição aconteceu, salvo engano, quando eu era ainda Procurador-Geral de Justiça no Ministério Público de São Paulo. Foi uma correição provocada, em meu sentir, por razões políticas, por razão do Dr. Nelson ter naquele momento mais polarizado, se expressado de algum modo nas redes sociais, né, por questões político-ideológicas, né, em especial, essa correição teria acontecido. Por favor. Acho que tem um microfone aberto aí. E essa correição teria acontecido também por conta de uma atuação do Dr. Nelson e do Dr. Hernani Vilhena, que chegou, inclusive, a ser investigado nesse processo, nessa investigação preliminar, por conta de uma atuação muito firme deles em relação a irregularidades que envolveriam, aí, inclusive, políticos locais. Né? Isso chegou a conhecimento da Procuradoria-Geral e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, que prontamente resolveu fazer uma correição ordinária lá, e, salvo engano, aqui eu não tenho esses dados ainda muito firmes, mas não teria apontado nada de extremamente grave, a não ser irregularidades normais que podem acontecer com qualquer promotor de justiça. Fez algumas recomendações e o Dr. Nelson, ao que sei, tem uma carreira absolutamente imaculada em termos de honestidade, de seriedade e de ponderação na sua atuação, inclusive em relação aos poderes municipais. O que sei, insisto, é que houve um político que foi ao Conselho Nacional do Ministério Público que, lamentavelmente,
adotou um posicionamento contra o doutor Nelson e contra outro promotor de justiça de Araraquara também, num viés que eu definitivamente não aprovo, adotado pela antiga Corregedoria Geral do Conselho Nacional do Ministério Público. Obrigada, doutor Maria. Eu vou só apontar os outros fatos para a gente registrar, que são, mas eu imagino que está tudo englobado, lógico, nessa correção extraordinária que o senhor falou, é só para que fique registrado. O outro fato seria, no ano de 2019, também uma discussão na Câmara de Vereadores quanto ao perímetro urbano, por ocasião do projeto do plano diretor do mesmo município de São João da Boa Vista. O outro fato seria um advogado da cidade, de nome Maurício Betito, que alegava que havia desentendimentos pessoais entre o doutor Nelson e até o pai dele, né? E que o doutor Nelson deveria se dar por suspeito, o doutor Nelson e também, né, o doutor Hernani, que o senhor mencionou, e que não tendo se dado por suspeito, né, agiu, né, de forma aí imparcial ou indevida nas ações dele. O outro fato se refere a uma vereadora do município vizinho, que chama-se Águas da Prata, que se chama Maria Cristina Lerosa, que seria uma representação que chegou contra ela por estar, de alguma forma, tratando do bloqueio de rodovias, né, naquele momento político ali conturbado que o senhor já mencionou, e que se imputa ao doutor Nelson ter arquivado aí, por amizade, né, com ela, esse procedimento. E o último fato em si é justamente a manifestação dele, né, pessoal, política, em redes sociais. Então, eu falei tudo junto porque me parece que o senhor englobou nessa correção extraordinária todos esses fatos. Só queria confirmar se é isso mesmo. Isso, são várias acusações pinçadas numa correção extraordinária. Esse mesmo fato aconteceu, lamentavelmente, na promotoria de Araraquara, sempre envolvendo razões políticas, e eu queria aqui acentuar que nós, enquanto promotores de justiça, eu fui promotor de justiça por 34 anos, evidentemente não passei 34 anos só acertando na minha conduta, mas um equívoco ou outro na nossa atuação, isso é absolutamente natural. Mas o que eu gostaria aqui de afiançar é que, ao longo desse período em que eu estive na instituição, não houve nada que maculasse a carreira do Dr. Nelson, nem tampouco, e principalmente com relação à sua idoneidade e honestidade de propósitos na sua atuação. Né? Essa acusação envolveu também o doutor Hernani, aqui eu sou obrigado a dizer que, em relação ao doutor Hernani, ele foi meu assessor na Procuradoria-Geral de Justiça, e eu achei a acusação chegou às raias, me permitam adjetivar, foi absurda a acusação, envolvendo uma briga política que não deveria, na minha concepção, chegar à Corregedoria Nacional do Ministério Público. E chegou por razões que eu vou me negar a levar adiante. Foram dois casos emblemáticos durante a minha gestão na Procuradoria-Geral de Justiça, foi o promotor de Araraquara e os promotores de São João da Boa Vista, o doutor Nelson e o doutor Hernani. Com relação ao doutor Hernani, acabou sendo arquivado corretamente. Com relação ao doutor Nelson, se há algo que eu poderia dizer que eu discordo, e eu já disse isso a ele pessoalmente, foram as manifestações políticas em redes sociais, mas isso a Corregedoria do Ministério Público fez já uma recomendação e ele imediatamente cessou, né, rapidamente. Portanto, isso é uma questão que abalou a carreira e a população do Brasil como um todo. Né? Houve isso nos 4 cantos do Brasil e o doutor Nelson não foi diferente de muitos outros colegas. Portanto, não vejo, na minha modesta concepção, nenhuma razão para que esse fato esteja no Conselho Nacional do Ministério Público, na medida em que ele foi correcionado pela Corregedoria do Ministério Público de São Paulo, que eu reputo uma corregedoria séria, uma corregedoria que, se tivesse identificado alguma irregularidade grave que pudesse macular ou que pudesse ensejar algum tipo de sanção, as providências teriam sido tomadas, e, portanto, desnecessária essa ação da Corregedoria Nacional, que me pareceu tristemente lamentável, uma atuação direcionada, um momento realmente excepcional vivido por uma instituição forte, pujante, como é o Conselho Nacional do Ministério Público e a Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Mário Sarrubo, muito obrigada. Da minha parte, não tenho mais perguntas. Doutor Sebastião Cacheta.
Não tenho perguntas, doutora Ana Lara. Estou Doutor satisfeito Leonardo? com o depoimento do doutor Mário Sarruba. Obrigado, doutor Cachê. Doutor Leonardo? Sem perguntas também. Doutor Ronaldo, por gentileza. Ok, muito obrigado, doutora Ana Laura. Doutor Sarrubo, de princípio eu quero pedir desculpas ao senhor pela insistência de marcarmos esse depoimento, porque sabemos que a sua agenda agora, tanto quanto quando era procurador-geral, é apertadíssima, mas agradecemos imensamente a sua disponibilidade. Muito obrigado pela atenção que tem dado ao Conselho Nacional de Justiça e essa comissão. O que eu gostaria de perguntar ao senhor é se é próprio do Ministério Público, institucionalmente, participar de discussões que afetem o meio ambiente, o urbanismo, a segurança pública das localidades onde os respectivos promotores atuam. Olha, e eu vou dizer mais, eu recomendava que os promotores de justiça atuassem, inclusive, de forma preventiva. Quando assumi a Procuradoria-Geral de Justiça, eu sempre disse que era necessário que nós dialogássemos com a Assembleia, com as câmaras municipais, com o Poder Executivo, e que nós pudéssemos, na medida do possível, trabalharmos sempre de forma estratégica e resolutiva, impedindo, por exemplo, a tramitação de projetos que, na visão do Ministério Público, pudessem estar eivados de alguma ilegalidade. Então, esse diálogo sempre foi instigado pela Procuradoria-Geral de Justiça durante a minha gestão, e é absolutamente natural que o promotor de justiça participe dos debates da comunidade. Afinal de contas, é da essência da função de promotor de justiça a defesa da sociedade, claro, dentro dos princípios da lei e da Constituição Federal. Uma outra questão, esse caso do PAD envolvendo o doutor Nelson, o doutor Hernani, foi veiculado por um veículo de comunicação no sentido de que o Ministério Público de São Paulo teria agido com corporativismo, não atuado nessa situação. O senhor ficou sabendo desse tipo de reportagem? Fiquei, acompanhei. Um repórter específico insistiu nesse caso, não me lembro o nome dele agora, um repórter antigo, inclusive, insistiu nessa questão, mas eu posso afiançar, e aqui falo pela Corregedoria-Geral, não estou falando por mim, que enquanto Procurador-Geral, mas posso afiançar que a Corregedoria-Geral não se pautaria por corporativismo ou por ideologia política, nada. Há uma seriedade muito grande nesse campo do Ministério Público de São Paulo, claro, eu insisto, todos nós estamos sujeitos a equívocos, a erros e etc. e tal no nosso dia a dia, nenhum de nós está livre disso, mas na centralidade, na essência, não há corporativismo, nós estamos muito acostumados, aliás, como é de praxe, no Ministério Público Brasileiro, no Conselho Nacional do Ministério Público, na Corregedoria do CNMP, nós estamos acostumados a cortar na carne quando isso é necessário. Então, eu posso afiançar que não houve aí nenhum tipo de prevaricação, aspas, por parte de qualquer órgão de administração superior da instituição Ministério Público de São Paulo, muito menos da Corregedoria-Geral. Uma última pergunta. O senhor tem conhecimento se alguma decisão tomada pela Corregedoria do Ministério Público de São Paulo tenha sido desconsiderada pelo Conselho Nacional do Ministério Público? Bom, eu tenho, nesses dois casos, de Araraquara e de São João da Boa Vista, a Corregedoria esteve lá, fez correções, as irregularidades que apontou, fez recomendações, mas não chegou sequer a instaurar um procedimento disciplinar, porque não encontrou, salvo engano, nenhuma gravidade, nenhum caso grave que pudesse ensejar um procedimento. Então, eu realmente foi um momento muito esquisito, muito diferente que nós vivemos no estado de São Paulo no ano de 2023, por conta desses dois fatos. Especificamente a esse PAD, há fatos colocados na portaria instauradora que diziam respeito a uma já providência tomada pela Corregedoria do Ministério Público de São Paulo e confirmada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, salvo engano, no ano de 2019. Ou seja, então, com o devido respeito, estaria havendo
uma reacusação de algo que já havia sido resolvido pela prefeitura, pela Procuradoria Estadual e confirmada pela Corregedoria Nacional. O senhor tem conhecimento disso? Não tenho, não tenho. 2019, Sim. eu era subprocurador de políticas criminais, não tinha qualquer ligação com a Corregedoria e nenhuma ligação com procedimentos disciplinares por parte da Procuradoria-Geral. Minha função era outra e eu realmente desconheço esse fato. Não tenho Ok, o que muito falar obrigado, sobre isso. Excelência. É só, doutora. Eu agradeço, então, doutor Sarrubo, mais uma vez, a sua disposição de contribuir aqui com o nosso procedimento e vou, então, encerrar a nossa gravação. Muito obrigado, peço mais uma vez desculpas pelo meu atraso aqui. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Sarrubo.